Com seus olhos fechados e as mãos do coração, vamos buscar o Senhor agora. Deus grande e poderoso, obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida, por estarmos aqui, por termos, meu Deus, essa oportunidade, mais esse dia, de ouvir a Tua voz, de saber, meu Deus, para qual direção o Senhor está apontando para nós seguirmos. O que o Senhor tem conosco, o que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, meu Deus, por hoje, porque hoje é tudo que cada um aqui tem. O ontem já se foi, nós não conseguimos trazer nada do ontem. Nós não conseguimos um segundo do ontem para dizer sim ou para dizer não para alguma coisa que falamos diferente. Nenhum segundo, Senhor, vai voltar do ontem. O que foi não ontem, foi não. O que foi sim ontem, foi sim. Mas nós temos hoje, para construirmos, meu Deus, o amanhã segundo a Tua vontade, para fazermos, meu Deus, segundo a Tua palavra, para darmos ao Senhor condições do Senhor falar, condições do Senhor agir, condições do Senhor, meu Deus, operar. E eu peço agora que assim seja, que o Senhor nos use para agir, para operar, para abençoar, para transformar, para operar milagres na vida do Teu povo. Vem, Senhor, ao nosso encontro, derrama do Teu poder, que o Senhor, meu Pai, use este culto, usa, meu Pai, tudo que nós temos aqui, o louvor com cada pessoa e cada instrumento, a minha vida, esse altar, esse templo, esse tempo que nós dedicamos ao Senhor agora aqui dentro da Tua casa, que o Senhor use para falar, que o Senhor use, meu Deus, para tratar, para nos lapidar, que o Senhor use, meu Deus, para nos promover, que o Senhor use, meu Deus, para nos corrigir, que o Senhor use, meu Deus, para nos levantar, que aqueles que estão caídos se levantem, que aqueles que estão, meu Deus, para trás, que recuperem o seu lugar, que tomem posse, meu Deus, da palavra e da posição em que o Senhor os colocou. Eu peço poder e unção agora aqui neste culto, neste lugar, meu Deus, na Tua casa, para onde nós viemos, para buscar o Senhor, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Senhor. Que a Tua palavra entre, cale fundo no coração de cada pessoa, que não seja apenas o barulho que os nossos ouvidos recebam, mas que seja alimento para a nossa alma. Que caia por terra, meu Deus, a dúvida, a incredulidade, o desânimo, a preguiça, as opressões e tudo aquilo que tem o poder para impedir e atrapalhar essa pessoa. Que caia por terra, meu Deus, e que ela receba a oportunidade, que ela agarre a oportunidade, que ela aproveite a oportunidade, e que assim dê condições ao Senhor, do Senhor vir, do Senhor fazer, do Senhor operar e abençoar. Esteja conosco, se nós pecamos, meu Deus, e no que pecamos eu te peço, nos perdoa, tem misericórdia de nós, nos pensamentos que pensamos, nos sentimentos que abrigamos no nosso coração. Tem misericórdia de nós, meu Deus, pelas palavras que falamos, pelas obras que tivemos, pelos passos errados que demos, que o Senhor reprova. Aquilo que não agrada o Senhor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude a chegar ainda mais perto do Senhor. Se o pecado nos atrapalhou, nos afastou, que a Tua palavra agora, meu Deus, nos ajude a chegar mais perto e a concluir, meu Deus, o que o Senhor nos chamou para fazer. Chegarmos perto do Senhor e nunca mais nos afastarmos. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto ao Senhor. Peço que o Senhor esteja conosco, esteja aqui, que a Tua presença seja perceptível, que a Tua palavra seja audível, que a obra do Teu Espírito Santo, meu Deus, possa ser seguida, acompanhada. É o que eu peço, e que assim o Senhor nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Amém, graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias?
Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor. Eu estou governando, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos primeiro aqui para Mateus 6:11, parte do Pai Nosso. O Senhor Jesus nos diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Se nós formos lá para Êxodo 16, versículo 4, está escrito assim: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso, Moisés irou-se contra eles. Aqui em Colossenses 3, versículo 2, está escrito: mantenha um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O grande desafio da vida da gente é a gente saber, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de temor, que é o espírito de medo, mas o espírito de coragem, que mais? Amor e equilíbrio. E aqui é o desafio, o equilíbrio. Nós precisamos. Qual que é o problema da maioria de nós? É onde nós somos extremos. É ou não é verdade? Quando tem um monte de gente que, inclusive, aprendeu a ser assim. Ou a pessoa, ela se solta demais, ou a pessoa se retrai demais. Ou a pessoa, aquela pessoa que é totalmente e é para tudo, para todos, com tudo, com todos, não tem um tempo certo, ela é liberal demais. O dinheiro não para na mão dela. Então, pega o dinheiro, está gastando, gasta no que é pão e gasta no que não é pão. Gasta, dá para os outros, paga as coisas para os outros, faz o que não precisa, compra o que não deve. Ou é aquela pessoa avarenta, que ela sempre está, até o que precisa, ela está ali pensando, será que eu vou? Não, agora não é hora. Na vida, tem gente que se comunica com todo mundo demais, fala demais. Como diz, o provérbio, tem gente que dá bom dia a cavalo e não ouve o bom dia de volta, no caso, E tem gente que não fala, está quieta, não fala com aquelas pessoas que deveriam, pelo menos, na teoria e na prática, deveriam ser amigos, cônjuge. De repente você tem ali seus pais, você tem o seu irmão. Tem gente que não fala nada com ninguém, nunca. E ela vai guardando. Tem coisas que a gente fala com pessoas, tem coisas que a gente fala para tirar de dentro de nós. E tem coisas que a Bíblia diz que a gente confessa
para poder ser aliviado e prosperar. Isso não é palavra de homem, isso é palavra de Deus. O ano passado, quando a gente teve aquele trabalho da catarse, teve gente que eu ouvi, por exemplo, que falou coisas assim, bárbaras, vamos dizer assim. Coisas que pessoas fizeram com elas e com os outros. Coisas feias, terríveis, horrendas. E teve gente, literalmente, que eu só ali sentado estava, sentado eu permaneci, só levantei no final para fazer uma oração e não disse uma palavra para a pessoa. Não tinha o que falar. Teve gente que eu passei mais de 1 hora ouvindo, e quando terminou, eu disse, tem mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. Se o senhor tem alguma coisa para me falar, eu falei, não, também não tem nada para te falar, vamos orar. E a pessoa disse, saiu da boca da pessoa, olha, apesar de eu não ter ouvido nada, você não tem noção do alívio que eu estou. Eu falei, eu tenho, também já fiz isso. Então, por exemplo, tem gente que sofre por causa disso, falta esse equilíbrio. A Bíblia diz que há tempo de calar e há tempo de falar. Não é todo o tempo que você cala, não é todo o tempo que você fala. Da mesma maneira, o que nós vemos aqui? A gente precisa saber quando reter o que a gente aprendeu e quando a gente não deve repetir o que a gente aprendeu errado. Boa parte do que a gente vive hoje não foi nós quem colocou dentro de nós. Não fomos nós que queremos, eu quero colocar esse trauma dentro aqui do meu coração. Eu quero colocar agora essa limitação na minha vida. Eu quero me tornar essa pessoa difícil, essa pessoa fechada. Não foi. Quantos de nós que recebemos coisas, e o que mais prevalece na sua vida? Tem duas formas de uma coisa entrar e ela permanecer em nós. Duas formas. Ou a mais comum, diga, repetição. Ou aquela que acontece, não é a maioria das coisas que nós temos e vivemos, mas ela também existe em algumas pessoas, que é quando uma coisa tem um forte impacto emocional que você não sabe lidar. Algo como um trauma que uma pessoa vive. Uma pessoa vive um trauma, não tem gente que por causa de uma situação, aquilo marca a vida da pessoa para sempre. Tem ou não tem? Tem gente que viveu uma coisa, viu uma imagem, presenciou uma cena terrível, sofreu algum tipo de violência, de abuso, e aquilo mexeu com a pessoa para sempre. Então, nós não podemos deixar de usar isso como você recebeu isso. Independente se isso fizeram contra você, se ensinaram você errado, se aconteceu com você, você recebeu. Então, eu vou tratar isso aqui hoje como pão. Foi um pão que você comeu. Foi algo do qual você se alimentou. Quer dizer, você ingeriu isso. Então, naquele momento, naquela determinada situação, você viu algo, viveu algo, passou por algo, e aquilo entrou. Você acabou pegando aquilo entrou dentro de você. E o que o Senhor está dizendo? Não fica mais, não tenta guardar. Não mantém na sua vida mais essas coisas. Quantas coisas na vida da gente a gente continua sofrendo, porque continua pensando da mesma maneira que pensou uma vida. E quando você pensa, o que vem depois é uma postura, é uma atitude física, é uma palavra, é uma reação. Eu não sei se você já viu, tem aquelas pessoas que estudam o comportamento,
Geralmente essas pessoas, elas atuam, né, junto com as polícias investigativas, atuam em julgamentos. E como é que uma pessoa, às vezes, né, e em boa parte dessas vezes, ela consegue saber o que o outro está pensando? Porque o que está dentro sai numa expressão, uma maneira da pessoa fazer com o rosto, o lado que ela olha, o corpo dela, a maneira como ela fica retraída, ou como ela se abre demais, ela tenta convencer com gestos, com atos. Ah, mas eu não consigo disfarçar. Não é para disfarçar, é para mudar. A Bíblia diz que a gente tem que mudar, a gente precisa mudar. E não é para o bem de Deus que eu mudo, é para o meu bem. Não é para o bem de Deus que você muda, é para o seu bem. Se você é capaz de mudar os seus pensamentos, e começar como? Tira os pensamentos das coisas que são dessa terra. Tira os seus pensamentos das repetições. Quantas coisas que a gente lembra, a gente fica trazendo de volta à memória, e aquilo assim, é triste. Você pensa no que é triste, como é que você vai ficar? Tem gente que todo dia volta, sabe, se volta para aquela cena que lhe marcou de forma negativa. Por que tem gente que cai, que vai para a bebida, que vai para as drogas, que vai para a prostituição? Às vezes você vê uma pessoa que está lá na bebida, que está na droga, que está na prostituição, né, que está se acabando naquilo. Esse aí é um vagabundo, essa pessoa, ele é um fraco, ele é isso. Não, essa pessoa, na verdade, ela está fugindo para alguma coisa. Porque ela não está conseguindo tirar a mente dela daquele lugar terrível, para onde ela vai para sofrer. Todos nós, absolutamente, isso aqui não é... Isso aqui eu estou generalizando de propósito. Todos nós temos situações para a qual a nossa mente tende, ela se inclina em voltar. Se eu te perguntar agora, você sabe responder? Não é para mim, não é em voz alta, mas para você. Quais são as 3 situações para onde a sua mente se inclina, que são ruins? Uma cena do passado, um complexo que você tem, uma carência, uma rejeição que você sente. Para onde que a sua mente se prostra? Que você vai? Lembra de algo? Você se sente sozinho? E se sentir sozinho não tem a ver em estar acompanhado. É ou não é verdade? Tem gente que está no meio de uma festa e se sente sozinho. E tem gente que está solitário e está acompanhado. Tem ou não tem? Por que tem muita gente que não fica bem quando fica sozinho? Nós já pregamos isso aqui. Por que tem gente que não lida com a solidão, não lida bem com a solidão? Por quê? Porque quando não tem mais nenhuma pessoa física junto com você, quem é a sua companhia? Você é a sua companhia. Eu defendo que todo dia, e eu particularmente não só defendo, como eu vivo isso, eu preciso disso. Todo dia eu preciso de um momento somente comigo. Eu preciso ali, vamos dizer, pelo menos, vamos falar, um dia que é muito, muito corrido. E eu falo isso porque, como eu sou casado, então o meu quarto não é meu, né? Meu quarto é nosso, né? Meu banheiro não é meu banheiro é nosso. E tudo que é meu é nosso, como se diz, né? É uma das bênçãos do casamento, né? Tudo agora você é dono de 50%. Então, quando o dia é muito corrido, pelo menos meia hora eu preciso passar só comigo. Não ouvir nenhuma voz, não falar com ninguém de fora, refletir, pensar, né? E aquilo me faz bem. Aquilo me
me ajuda muitas vezes, quando eu estou em dúvida para tomar decisões, quando eu estou hesitando, eu começo a hesitar e eu não vou e pergunto para alguém, o que você acha que eu devo fazer, fulano? Quando eu estou hesitante numa situação que é definidora, eu pego e me isolo, fico sozinho. Vou pensar, vou analisar o que é que está me afetando ali. Por que eu estou hesitando para tomar uma decisão dessa? O que está aqui na minha mente? Eu lembro de Davi, quando estava muito mal, ele disse assim, por que você está abatida, ó minha alma? Confia no Senhor. Quanto faz falta para as pessoas falarem com elas mesmas? Falarem, sabe? Falar em voz alta. Ô Anderson, por que você está pensando isso? Por que você está voltando para esse dia? Por que você está voltando para essa época? Ninguém sabe o que está aqui dentro. Ninguém. Ninguém tem condições de falar algumas coisas para mim como eu tenho, para mim. E a mesma coisa é você. Mas tem gente que não passa um momento consigo mesmo, por quê? Porque a companhia não é boa. É isso mesmo que você ouviu, a sua companhia não é boa para você. Porque você não gosta do que vê, não gosta do que está dentro de você. Então aí é onde alguns ficam buscando se ocuparem. Tem gente que eu vejo, olha, a semana passada mesmo, 2 pessoas eu falei isso. Dá para perceber quando uma pessoa está na igreja, sabe, vindo e fazendo, e correndo, e fazendo um negócio, e fazendo outro e tal, que ela está fugindo de alguma coisa. E eu não digo fugindo de um cobrador, fugindo de alguém, eu estou falando fugindo da vida dela. E ainda alguém que eu vi que estava bem abatido, assim, fisicamente, cansado e tal, eu disse, amanhã você não vem, você vai ficar na sua casa e tal. Não, mas eu estou com tempo livre. Falei, então, mas amanhã você vai descansar, você vai parar, porque daqui para frente isso aqui não vai ser bênção na sua vida. Do que você está fugindo? Não. Eu falei, para, vamos conversar. Aí depois a pessoa disse as coisas que estavam acontecendo, que estavam pesando sobre ela, enfim, entendeu? Eu falei, não adianta, não é fugindo que você resolve nada. Diga, eu nada resolvo quando eu fujo. Nada. Se tem alguma coisa na sua vida hoje que você tem que lidar com alguém, lidar com uma situação, responder uma pessoa, seu cônjuge, seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu funcionário, seu líder, seu patrão, sabe, um sócio, e você está ali em uma situação desagradável, chata, e você nem está abrindo mais seu celular, porque se abrir alguém vai ver você online, vai te ligar, porque vai querer uma resposta. Não fuja. Não leva para amanhã aquilo que você pode enterrar hoje. Você tem que matar uma situação hoje, eliminar uma situação hoje. Isso eu estou falando literalmente até, que é domingo. Elimina ela, enterra ela. Começa amanhã o teu dia sem essa situação. Porque é desagradável. Aí que está. Está aqui um ensinamento que alguns de nós aprendeu quando era criança com os pais. E aprendeu muito errado. Alguns de nós crescemos com os nossos pais covardes. E como é que a gente aprende a ser covarde? A gente aprende a ser covarde em casa quando a gente vê um pai, uma mãe, ou um ou outro, ou ambos, falando de uma situação entre eles, falando da situação em casa em que a gente estava e ouvindo aquilo, criticando, detonando pessoas, xingando. Aí quando a situação ou a pessoa vem até eles, o que eles fazem? Nada. Agem como se nada tivesse acontecendo. Mentem. Tratam de forma completamente superficial. Eu quero que você dê uma vasculhada aí no seu baú. Se você cresceu vendo esse tipo de coisa, provavelmente você se tornou um covarde também. Provavelmente você se tornou uma covarde. E covarde não é aquela pessoa que não tem coragem de enfrentar um ladrão quando ele vem com uma arma, uma faca. Não, isso não é covarde, isso é sábio. Está entendendo? Se o ladrão vier falar assim, me dá seu celular, sua carteira, pega assim
Dá até a Bíblia para ele. Fala, vou te dar até a Bíblia, se aproveita e leia, quem sabe você muda de vida. Não vai lutar, não vai pegar guerras que não valem a pena. Entrega, isso é passageiro. Dinheiro na vida, o que o dinheiro paga, o que o dinheiro compra, o dinheiro vem e o dinheiro vai. O dinheiro vai e o dinheiro vem. Agora, quem que é o covarde? É aquele que não enfrenta o que deve ser enfrentado. Situações que você tem que lidar com elas. Falar para as pessoas o que você deve falar. Ainda que aquilo não seja fácil, agradável de falar para alguém. Quantos que em casa também cresceram de que maneira? O pai e a mãe falavam de um irmão para o outro. Mas quando chegava o irmão, falava, teu irmão está chegando aí. Ou, sabe, da mãe ou do pai, teu pai está chegando. Vamos ficar quietos agora, não vamos falar mais nesse assunto. Como é que a gente aprende as coisas? De duas maneiras, ou um forte impacto emocional, ou por... Então, quantos que cresceram ouvindo isso? Ouvindo a mãe falar do pai, mas quando o pai chegava não falava. O pai e a mãe falar do tio, do cunhado, falar do vô, falar de um outro irmão, falar do vizinho, falar de alguém do trabalho. Aí aquela criança depois ia naquelas festas do trabalho, via aquelas pessoas rindo, divertindo, conversando. Fulano, abraçando. O que ela aprendeu? Não, eu só vou lidar com situações que forem agradáveis. As partes desagradáveis eu não falo para as pessoas. Eu comento com alguém, eu falo, eu converso, mas eu não lido. Quantas pessoas que nunca pararam para pensar que tem coisas na vida delas que estão paradas porque elas são covardes, porque elas não lidam, não enfrentam. Quantos que foram criados pelos pais sem serem corrigidos no que devia? Só eram corrigidos quando tinha alguém de fora. É ou não é? Você fazia na casa do seu avô, da sua avó, na casa do seu tio, na casa de um amigo dos seus pais, o que você estava acostumado a fazer na sua casa. Aí você via seu pai e sua mãe se transformar. Para com isso, menino. Já não te falei? Aí você ficava pensando, quando que ele me falou? Quando que ela me falou isso? Não falou, mas para com isso. Não te falei, não é assim. Você vai se tornando uma pessoa, de que maneira? Falsa. E vai sendo aquela pessoa de duas faces, igual moeda. Tem a cara e tem a coroa. Com uns você é uma pessoa, com outros você é outra. Aí você chega na sua fase adulta, você não tem mais alguém que te defende, alguém que corre, né, as corridas por você. Você não tem mais quem enfrenta as guerras por você, agora é você. De maneira que, se você não aprendeu direito, não tem jeito, vai sair o que está dentro. Vai sair de você o que entrou por repetição ou o que entrou por esses fortes impactos emocionais que marcaram sua vida. E aí estamos nós. E quantos têm um caráter deformado? Quantos estão vivendo um casamento, os dias, meses e os anos estão passando, e assim, são duas pessoas infelizes, compartilhando tristeza, amargura, não falando para outra o que deve ser falado, falando para outra o que não deve ser falado, porque foi o que aprendeu. E aí vem a palavra aqui de Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Se a gente pegar essa mesma passagem na tradução de hoje, a tradução amplificada, olha como é que está escrito. Livrem-se de sua natureza antiga, quer dizer, anterior, passada,
Descartem o seu velho eu não renovado, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. O que quer dizer essa ilusão que a Bíblia está dizendo? Tem muita coisa que a gente aprendeu e aprendeu errado. Tem muita coisa que nos foi ensinado, que nos foi transmitido, que nos foi passado, que não é verdade, é mentira. Mas, se eu pegar uma criança que está aprendendo a falar agora, e ela só ficar comigo, ela não tiver contato nos próximos 12 meses, ela está aprendendo a falar agora. Se eu pegar e disser para ela que esse lenço aqui é vermelho, eu estou falando uma verdade? Daqui 1 ano, para ela, que cor que vai ser esse lenço? Absolutamente, isso aqui é verdade? É ou não é? Vocês estão numa dúvida, hein, gente? Agora, e para ela? Para ela é verdade. Por que para ela é verdade? Porque a única maneira como ela aprendeu a olhar para essa cor é vermelho. Quantas coisas na vida da gente a gente aprendeu assim? Dá uma pensada, quantas coisas na sua vida, até hoje é difícil, porque você aprendeu, e isso aqui, no meu caso, seria maldade. Eu falar, inventar que isso aqui é vermelho, mas no caso dos nossos pais, não é por maldade. Eles nos deram o que eles tinham. Quantos de nós aprendemos que os nossos valores eles estavam todos girando em torno do dinheiro? Quantos de nós que aprendeu que mais importa o que você convence uma pessoa do que o que você é? Daí veio a mentira que nós contamos tantas vezes, daí veio a malandragem. Por que tem gente que é tão malandro? Não é o malandro que rouba alguém, não é o malandro que ele pega e ele sai dando golpes, mas é aquele malandro que ele vive para convencer. Uma reclamação que a gente escuta, né, quando 2 obreiros, principalmente o pessoal que está mais jovem, vem e fala assim, olha, a gente se gosta, a gente está agora começando o nosso namoro, né? O que a gente faz agora? O que a gente deve fazer antes de casar? Eu lembro ainda de um casal, ano passado, que me fez essa pergunta. Falei assim, como é que a gente procede agora? Falei assim, tentem viver na santidade tudo que vocês podem viver para se conhecerem. Falei, ou seja, tirando a intimidade que um casal tem, tenta viver tudo que vocês puderem viver. Aí a moça ainda falou assim, eu achei que o senhor ia falar para a gente orar agora, jejuar, entrar num processo de oração. Eu falei, não, vocês oraram, chegaram nesse ponto. Eu falei, agora, você tem que saber quem é essa pessoa. Você tem que saber quem é esse rapaz tem que saber quem você é. Por exemplo, eu falei, tenta ir no trabalho dele, vai ver como é que ele é no trabalho. Vai na casa dele, converse com os pais dele. Pergunta como é que ele é um filho, que filho ele é, como é que ele é, se ele é de acordar cedo, se ele é de dormir tarde, se ele é organizado, como é que ele trata a mãe dele. Isso tem muito a ver da maneira que ele vai te tratar também. Você é a mesma coisa. Você tem que ver a casa dela, como é que ela é, as coisas dela, se ela trabalha, se ela estuda, o que ela faz. Por quê? Porque aquilo que você vê vai ser muito parecido e um pouco pior depois do casamento. O que a gente ouve muito falar? Que a pessoa casa e desconhece o marido ou desconhece a esposa. Nossa, mas não era desse jeito antes de casar. Porque tem gente que vive para convencer. Tem gente que vive para te passar uma imagem. Isso acontece demais dentro da igreja. Quantas pessoas que dentro da igreja, elas são uma pessoa. E fora da igreja, elas são outra pessoa.
Eu já falei, eu falo direto isso aqui. Quantas vezes que eu já queimei minha língua, já quebrei a cara, perdi credibilidade por indicar pessoas para trabalhar para alguém pelo que eu via aqui dentro. Hoje cedo ainda a bispa falou isso. Hoje a gente tem uma quantidade de pessoas e de profissionais que, se a gente se esforçasse para fazer essa engrenagem girar só internamente, seria possível. Eu falo entre aqui, as da região, tal. Por que que não faz? Porque tem gente que vai queimar o filme. Tem gente que não é excelente no que faz. Tem gente que não é comprometido no que faz. Tem gente que não dá ali, ó, e não é falta de ouvir a palavra. Não é falta de aprender, de colocar força no que vai fazer, de aproveitar ao máximo a oportunidade que vem à mão. Quantas vezes que a gente já indicou, ó, o fulano está aí precisando de um trabalho, ó, o fulano está desempregado, ó, o fulano é uma bênção. Fulano está aqui, está na igreja, ajuda, faz. É a pessoa ir trabalhar para alguém a primeira coisa que acontece. Infelizmente, a primeira coisa que acontece é misturar as coisas. A pessoa vai trabalhar para o ímpio, ela cumpre horário, ela faz, ela trabalha, ela corresponde. Ela vai trabalhar para um irmão, o irmão tem que entender ela. Quando ela tem que sair mais cedo, quando ela está doente e não traz atestado. É engraçado que o irmão tem que entender quando ela está doente, ser irmão, né? Mas ele não tem que ter a fé que Deus cure e podia ter curado ela para trabalhar. Você está entendendo? Tipo, eu entendo o meu lado, mas não o seu. Eu quero que você veja o meu lado. Ó, você é da igreja, você tem que ter misericórdia. Então, infelizmente, tem gente que não corresponde. Tem gente que te vende uma coisa, te entrega outra. Tem gente que se compromete com você na qualidade, no prazo, no preço, no final é tudo diferente. Não é com a palavra que a pessoa aprendeu isso, não é com o padrão de excelência que a gente vê na palavra de Deus que ela aprendeu isso. Então, quantos hoje que só, por exemplo, se atendessem pessoas da igreja, a pessoa teria uma base, no mínimo uma base, que ela não estaria endividada, ela não estaria apertada, que ela não teria falta de clientes. Mas por que não está assim? É porque Deus não quer? Não, é porque ela mantém aquele padrão lá de trás. Tem gente, por exemplo, que eu vejo que gasta um dinheiro na rede social para divulgar marca, para fazer a publicidade, para fazer a propaganda, para comprar o cartão, para melhorar a fachada. Mas quando você vai lá dentro da pessoa, o que ela divulga na rede social, a pessoa que compra o serviço dela, desinforma, porque onde ela passa, fala, ó, qualquer lugar você pode ir menos no fulano, menos na fulana, porque ó, o serviço não é bom, não entrega, não faz, não cumpre prazo. E isso tem a ver com a velha maneira de pensar de cada um. É só nisso? Não, mas isso aqui é um reflexo que qualquer um aqui consegue entender essa palavra. Por exemplo, se você chegou na igreja sendo um tipo de profissional, aquele profissional que você perdia clientes, que você tinha reclamações, que você tinha até processos, as pessoas ali, sabe, insatisfeitas, descontentes, aquele tipo de pessoa que não para em lugar nenhum. Qual a primeira coisa que você precisa fazer? A atitude do filho pródigo. Qual foi a melhor atitude que o filho pródigo tomou? A primeira delas. Qual foi a primeira? O que está escrito? Então, caindo em si. A Bíblia diz assim, não tenha uma imagem elevada de quem? De si mesmo. Saiba quem você é. Sabe uma coisa que foi difícil para mim, mas eu aprendi, graças a Deus, e aprendi, até foi melhor assim. Eu costumava ouvir algumas expressões a meu respeito de algumas pessoas. E tendo uma imagem elevada de mim mesmo, eu sempre pensava, não sou assim, não sou assim, não sou assim, não sou assim.
Até que um dia eu ouvi uma palavra, eu lembro até da palavra que eu ouvi, o versículo e tal, eu parei e pensei, o que as pessoas ganham falando que eu sou isso? Nada. Por que elas falam então? Elas devem ter razão. Mas eu não me via assim, eu me via diferente. Eu não vi em mim aqueles defeitos, não vi em mim aquelas qualidades negativas. E aí eu chamei uma pessoa, uma dessas, muito próximas, uma pessoa que eu confio, que eu pensei, não vai mentir para mim. Eu falei, olha, você e outras pessoas já me falaram que eu sou isso. Me aponta, me mostra como é que eu sou isso. Ó, você faz assim, ó, você age desse jeito, ó, você fala assim, tal. E eu aberto, fui caindo em mim, pensando, é verdade. Eu faço isso. Eu reajo assim mesmo. A minha postura é dessa forma. E daí então eu passei a acreditar, e eu sempre prego isso. Quem acompanha meus cultos sempre me ouve dizendo isso. Uma pessoa te falar uma coisa, uma qualidade sua, algo do tipo, por exemplo, uma coisa que eu ouvia. Você é chato. É gostoso ouvir isso ou não? Hã? Eu ouvia. Anderson, você é chato. Imagina tua esposa falar, você é chato. Ah, não, sei que é assim. Não, sei que é aí, tal. Aí outra pessoa, você é chato e tal, chato. Isso é uma das palavras. Essa aqui que eu estou falando é a mais leve, no caso, né? Vamos deixar as outras, como se diz, catarse a gente já fez, já. Mas de onde que você tira isso? Uma vez eu perguntei, a pessoa falou, ó, isso aqui, quando está todo mundo, você faz isso. Ó, você fala assim, ó, você tem tal, sabe, comportamento em tais circunstâncias. Então, para mim, era algo normal. Você pode falar, não acredito, era normal. Eu aprendi, eu me acostumei com aquilo. Para mim, aquilo estava normal, não vou dizer que era bom, era normal para mim. Mas quando eu passei a pensar com essa mente, primeiro aberta, para a gente mudar de vida, a primeira coisa que precisa acontecer na vida de uma pessoa, diga aceitação. Se você pode ficar aqui 1 hora, 2, você pode ouvir uma palavra, você pode chamar seu marido, sua esposa do seu lado, uma pessoa que você confia, você pode pagar para ir no psicólogo, pode contratar um coach aí, ele te falar algumas coisas. Se você não aceita, você e quem estiver ali, se não cobrou nada, perdeu o tempo. Está entendendo? Se a pessoa não ganhou nada com isso, ela perdeu o tempo, você também. Então, quando começou a mudar meu comportamento? Quando eu comecei a aceitar. Então, começou nesse dia, essa parte. Uma das coisas que eu percebi, eu era chato. Por que eu era chato? Outra característica que era falada de mim, que eu não aceitava de jeito nenhum. Egoísta. Todo egoísta é chato. Por quê? Porque nos momentos que ele precisa pensar e agir de forma coletiva, como é que ele age? De forma individual. Não estou nem aí com o que estão achando, pensando, o que vão gostar, não vão gostar, agora eu quero isso. Sabe aquele negócio assim, eu quero ir embora agora, não interessa o restante, vou embora? De repente você está acompanhado, não é ao mesmo tempo daquelas pessoas. De repente você está num lugar ali que a sua presença é importante. Não se trata de você querer, porque se a gente fizer só o que a gente quer, a gente é o tipo de pessoa que só faz o que é fácil. E quem só faz o que é fácil é fraco. E mais, quem só faz o que é fácil é covarde. Lembra? E isso vem de algum lugar, você precisa buscar de onde vem. Quem que foram as pessoas que te ensinou? Não assim, não falaram desse jeito para você, né? Ó, ô filho, ou fulano, seja um covarde, mas de repente foram te mostrando no dia a dia ser
covarde. Isso ninguém me falou nunca diretamente, nunca me apontaram isso, mas isso eu detectei há anos atrás que eu era. Eu posso falar de covardia porque eu era um covarde. Fui treinado no serviço, assim, top para ser um covarde. Porque eu lembro de situações assim que eu via que quando chegou a minha vez na vida de lidar com situações, sabe o que é literalmente você pagar para não lidar com uma situação desagradável? Tem gente aqui que paga literalmente. Paga para os outros. Paga mais caro em algo. Sabe, paga para estar num lugar diferente, paga ali um dinheiro que não deve, para não lidar com situações desagradáveis. E se você está achando que, não, eu pago para não ter problema. Não, quando você tem um problema e não resolve, você continua tendo ele. E para algumas coisas, alguns problemas, quanto mais tempo, maior fica o tamanho do problema. Então, hoje é o dia de você pegar essa palavra, aceitá-la e começar a pensar. E aí o que eu costumo falar sempre nos cultos que eu faço. Se uma pessoa fala uma coisa de você, principalmente, se é uma pessoa que não te conhece, que tem algo contra você, se é o tal considerado adversário, um concorrente, um inimigo, não dê ouvidos. Sabe, entra no ouvido, sai no outro. Agora, se você ouve, e não ouve agora, não ouve uma vez, mas se você ouve algumas coisas já há um tempo das pessoas mais próximas de você, para enquanto elas se importam com você e dá ouvidos a isso. Algo do tipo aconteceu comigo, você é chato, você é egoísta, não sou, você que está falando isso. E principalmente quando as pessoas te falam isso em momentos em que elas estão alteradas emocionalmente. A gente que é maduro sabe que tem coisas que a gente fala em discussão que não deve ser levado a sério. É ou não é verdade? Todo mundo tem esse pensamento aqui ou não? Quem não tem, passa a ter, porque adulto pensa assim, tá? Você não pode pegar o que o teu marido, tua esposa, tua mãe, teu pai, teu filho fala para você no calor da emoção e tratar como regra. Aquilo foi um pico de emoção que aquela pessoa teve, e quando a gente está afetado por emoção e alguém está nos ofendendo, a gente se sente ofendido, o que a gente quer causar na pessoa? Alegria ou sofrimento? Só tem 3 pessoas que querem causar sofrimento, as outras aqui são santas. Quando você está mal, que alguém está te ofendendo, que alguém está te fazendo se sentir mal, o que você quer fazer a pessoa se sentir? Eu não tenho pressa não, gente. Eu moro aqui. Se quer que o culto termine, eu quero todo mundo respondendo. O que você quer causar nas pessoas quando elas te causam mal? Então, o adulto, ele sabe que aquilo que é falado no calor da emoção, só foi falado no calor da emoção. E o adulto, ele não trata discussões como regra. Mas aquilo que a pessoa te fala, fulano, você precisa melhorar nisso. Fulana, você é assim, muda. Tenha humildade. Não importa quantos anos você tem, se tem 20, 30, 50, 70, 80. Tem um casal que eu conheço, e toda vez que a gente fala desse casal, pensa, sabe aqueles homens que o apelido que ele tinha, né, o apelido que as pessoas davam a ele carinhosamente era de cavalo, pela maneira que ele tratava a esposa? Eu conheço esse casal há uns 20 anos. E toda vez, eu não encontro sempre com eles, não vejo eles sempre. Às vezes eu vi esse casal uma vez por ano, às vezes. Às vezes eu vi esse casal uma vez a cada 6 meses. Às vezes não via nem um ano inteiro.
mas vamos dizer que num período se eu conheço eles há 20 anos, 16, 17 anos, toda vez que eu via esse casal, eu via um comportamento desse homem que justificava esse apelido. Ninguém contava para mim, mas as pessoas que viam também falavam da mesma maneira, né? Que, puxa, esse é um cavalo, né? Olha, porque ele não tinha tato para lidar com a esposa. Sabe, ele não respeitava a esposa. Ele ele não tratava, por exemplo, a esposa como ele tratava algumas pessoas com quem ele lidava do trabalho dele. Então, todo mundo já tinha se acostumado com esse comportamento desse homem, inclusive a esposa. Mas ela falava. E essa esposa era uma mulher de Deus. Ela não era, ela é uma mulher de Deus, essa senhora, né? E eu lembro que eu presenciei cenas dela dizer assim, fulano, não fala assim. Olhem, eles devem ter aí, se não tiver 50 anos de casados, eles devem estar beirando isso. Se não tiver, né? Talvez até tenha, e eu que não sei, mas que eu sei que eles casaram novos, não tinham 30 anos, né? Os dois já têm mais de 70. Então, e assim, eu vi cenas desse homem falando, né, com uma rispidez assim, e ele era grosso, ele era grosseiro, ele era estúpido, ele muitas vezes não deixava ela falar quando estava numa conversa, né, e tinha, sem contar que, eu creio que essa mulher, uma vida, né, ela teve uma dependência emocional dele, e ela também fazia tudo para ele, por ele, né, tinha uma reverência por ele, o que eu não estou dizendo que está errado, mas era assim. Até que, há uns 2 para 3 anos atrás, essa mulher viu a morte. Ela ficou muito mal. Ela foi levada às pressas para o hospital, e chegou lá, os médicos, né, já levaram ela direto para a UTI, já prepararam ela para fazer uma cirurgia, e os médicos falaram, fizeram assinar um termo lá, de que ele tinha ciência, né, de que a chance dela não sair viva era grande e tal. Enfim. Pois essa mulher fez a cirurgia, sobreviveu, voltou, só que ela voltou com uma série de limitações, vamos dizer assim. Não voltou plena, não voltou perfeita. Olha como são as coisas, hein? Essa mulher, uma vida, ela fazia tudo para esse homem, vivia para esse homem, e respeitou esse homem, honrou esse homem, né? Enfim. Pois quando esse homem viu que essa mulher ia embora, nem os médicos, nem os filhos, nem os netos, nem ninguém nessa terra lutou em oração, lutou em ajuda, em apoio, em correr atrás das coisas, coisa que ele nunca fez na vida, ele não fazia por ele. Esse homem começou a cuidar dessa mulher. Cuidou, mas sabe cuidar dessa mulher, fazer coisa que ninguém nunca imaginou que faria. E ele mudou. Mudou. Quando eu vi esse homem, depois dessa cena, e eu vi o jeito dele tratar ela, e ele reconhecendo, inclusive, ele saiu da boca dele, eu era assim, eu fazia assim, eu falava de tal maneira, eu era de tal forma, dando nomes assim, dos seus defeitos. Eu estou falando de um senhor de idade já, e ele falando quanto que ele quer que ela viva, não viva 1 ano, 2, 3, mas falando que quer que viva igual o Ezequias, que Deus deu pelo menos 15 anos a mais, que quer viver, esse homem voltando a querer uma vida com essa mulher. E tratando ela com respeito como ele nunca tratou. Tratando essa mulher com uma reverência, por ser a sua esposa, a mãe de seus filhos, a avó dos seus netos, enfim. Ele mudou.
Aí alguém, uma vez falando sobre esse caso, alguém me disse assim, foi Deus. Eu falei, não foi Deus, foi ele. A primeira coisa que aconteceu é que aquele impacto que ele teve fez ele ver o que ele não via até então. E ele aceitar. Eu sou grosso, eu sou egoísta, eu sou estúpido, eu estou perdendo oportunidades com uma coisa que é importante para mim, mas eu tenho um orgulho que eu não reconheço. Eu não reconheço. Quantos de nós, homens, falando mais especificamente, que não teve uma boa referência de marido em casa? Eu falei aqui na semana passada, quantos que, até falando, eu dei o exemplo de um rapaz que eu conversei, ele não teve pai, ele teve padrasto só. E eu vendo o jeito que ele trata a filha dele, é um pai assim, meu Deus do céu, um pai exemplar. Falei, fulano, que coisa, você é assim, você não teve pai, Ele falou, não, meu padrasto foi um pai para mim, Minha mãe conheceu ele, eu tinha menos de 1 ano de idade, e ele me criou. Eu falei, como é que era a sua relação com ele? Ele falou assim, ele não deixava faltar nada. Eu falei assim, ele não deixava faltar nada? Aí ele disse assim, ele não deixava faltar nada. Eu falei, o que é nada para você? Carinho, afeto, companhia, presença, comida na mesa, a luz acesa para o chuveiro estar quente, água na torneira, no copo da água, o leite, ensinamento, apoio, correção. Ele falou, não. Ele não deixava faltar comida, ele não deixava faltar a energia, mas ele não era presente na minha vida. Muitos de nós aprendeu que ser um bom pai, ser um bom marido, é assim. Trabalha, paga as contas, cumpriu com a sua obrigação. Como é que você vai ser melhor que o teu mestre? Quem que diz que o discípulo não é maior que o seu mestre? A Bíblia. Então, quantos, por exemplo, que não aprenderam a tratar bem uma mulher porque o pai não tratava bem a mãe? Quantos que não aprenderam a ter atitudes com os filhos porque não teve um pai que tinha uma boa atitude com os filhos? Eu estou dizendo mais do homem porque é mais comum isso acontecer com o homem do que com a mulher. Mas tem mulheres também que não aprendeu nada de bom com a mãe. Porque a mãe era desequilibrada, porque às vezes a mãe era esse tipo de mulher que ficava atrás de um homem e os filhos ficavam em segundo, terceiro plano, e o homem era descabeceado, viciado em alguma coisa, e aquela mulher vivia correndo atrás dele, e os filhos ficavam largados, abandonados, muitas vezes até as coisas básicas não se tinha. Então, uma pessoa que foi criada num contexto assim, é natural que ela tenha vários desequilíbrios. Natural. Aí, se essa pessoa ela passa a conhecer a verdade, não as verdades que lhes foram contadas, não as verdades que lhes foram transmitidas, mas a verdade da palavra. Ela começa a ouvir, ela começa a ver que ela tem opções. Olha, eu posso ser uma boa mulher, eu posso ser equilibrada, eu posso ter essa atitude, eu posso cuidar do que está nas minhas mãos, eu posso amar as pessoas, porque eu recebo o amor de Deus. Deus me ama. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus me ama, Deus me deixou vivo, fez eu chegar até a palavra dele, para eu conhecer a palavra, para eu conhecer a verdade me libertar, a verdade me tirar do lodo, do lamaçal, do pecado, do poço em que eu entrei. E a pessoa começa, ela recebe amor e ela derrama amor. Nós temos pessoas na igreja que tiveram uma infância desgraçada e que são as melhores mães, os melhores pais que você vai conhecer. E não teve base. Mas como que se tornou isso? Porque foi dando crédito, foi dando ouvidos à palavra. Foi reconhecendo o que não era, o que não tinha, e foi buscando. Foi aprendendo ouvindo, aprendendo
pedindo para Deus, Senhor, me capacita, me ajuda nisso. Me dá a visão disso que eu não vejo. Por exemplo, aquela frase que a bispa fala, isso aconteceu com a maioria de nós. Ela diz que quando ela começou a pedir sabedoria para Deus, ela nem sabia o que era sabedoria. A maioria de nós, quando chega, ouve sabedoria, e o que é sabedoria além de uma palavra bonita? A gente nem sabe. Quantos que não sabem que sabedoria começa no temor de Deus, que a pessoa começa a partir da verdade, não uma verdade relativa dessa terra, mas a verdade absoluta que é a palavra. Ela começa a agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Ela começa, como nós lemos aqui, com uma atitude mental e espiritual fresca e pura. E a Bíblia está dizendo o quê? Definam uma nova atitude mental e espiritual fresca, pura, que é o contrário do que a gente aprendeu. Eu falei aqui uma vez, eu acho que até foi um culto desse da noite. Não se ofenda, mas alguns de nós teve um pai e mãe, ou um ou outro, ou os dois, que foi quem nos estragou. E não foi por maldade. Não foi porque eles foram maus e eu quero criar um ser humano deteriorado. Não, é porque é o que eles tinham para dar. É igual a nossa maneira de falar. Quem é descendente de um sulista, fala como? Isso aí também. Esse tchê também. Gostei do tchê. Mas fala como um sulista. É ou não é? Quem é descendente de um nordestino, fala como um nordestino. Não é assim? Quem é descendente de um paulistano, fala como um paulistano. Quem me ouve um pouco mais de tempo sabe que eu não sou de São Paulo. Não sou daqui de São Paulo, capital. Se você observar meu R, se você observar os meus R's, tanto as terminações como os cruzamentos das frases, né? Por exemplo, a porta, você sabe que eu não sou daqui. Por quê? Porque eu fui criado por pessoas que não falam como fala aqui, então eu vou falar como elas. Você é a mesma coisa. O mineiro vai falar como um mineiro, foi criado por um mineiro, ele não vai falar como um nordestino. O nordestino, ele vai falar caracteristicamente, o sulista da mesma maneira. Da mesma forma são alguns pensamentos que a gente tem. Eles vão ser muito parecidos com as pessoas que nos criaram. E aí as nossas reações que começam nos nossos pensamentos, elas vão ser muito parecidas com as pessoas que nos criaram. Cada vez que eu não falo por tantas vezes assim com os meus pais, né? Com a minha mãe ainda falo mais. Meu pai, eu não falo tanto assim. Mas cada vez que eu falo com o meu pai, que eu percebo algo dele em mim, eu coloco força naquilo. Porque, às vezes, só quando eu falo com ele que eu percebo que tem dele em mim. E aí eu lembro que tem coisas que eu não gosto. Não é que eu não gosto porque não é meu gosto, é porque não são boas. E, às vezes, quando eu estou ouvindo ele, eu estou observando ele e falo, olha, isso aqui, agora eu já sei de onde vem. É dele. E o que eu faço? Eu não repito, eu coloco um foco naquilo. Não vou mais, isso aqui não é bom. Eu não quero, uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, eu não quero que a minha filha se pareça em nada comigo na infância. Eu oro e peço a Deus que em tudo, em todas as coisas, ela seja melhor do que eu. E eu não consigo absorver um pai e uma mãe que não deseja a mesma coisa para os seus filhos. E eu conheço pai e eu conheço mãe que não quer que o filho seja maior, não quer que o filho seja melhor que a pessoa. Como é que é o nome disso? Egoísmo, loucura, perturbação. Porque quando a gente olha para a palavra, a visão que a palavra nos dá é que uma geração deve ser melhor do que a outra.
uma geração deve ser melhor do que a outra. E nós estamos num tempo em que, tirando a facilidade e a percepção, que quer dizer agilidade para absorver a tecnologia, infelizmente no restante, em todas as demais áreas, a atual geração é inferior à anterior. Sabia disso? Hoje um garoto que está chegando no auge dos seus 18, 20 anos, ele sabe mexer no celular dele, no tablet dele, ele sabe encontrar coisas na internet, né, localizar, por exemplo, pessoas. Um garoto de 16 anos, ele acha uma pessoa mais rápido numa rede social do que um investigador. Verdade. Mas em todos os outros quesitos, tem várias pesquisas que apontam que na intelectualidade, na capacidade de raciocínio, na resiliência para a vida, fisicamente, o corpo, a imunidade, a capacidade de decorar o número de palavras, a interpretação de texto, a parte emocional e psicológica, em tudo, a atual geração ela é mais fraca, ela é inferior. Ela está aquém à geração anterior. Ou seja, imagine então que até um tempo o gráfico subia, aí de repente chegou num nível e começou a descer. É isso que você quer para os seus filhos? Eu não quero. Mas não adianta eu falar, por exemplo, para minha filha, seja isso. Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu sou. Que ela vê, que ela esbarra, aquilo que ela pode observar quando eu não tenho que fazer força para ser. Por isso a Bíblia diz que se não for por nós, que seja então pelos nossos filhos o nosso esforço em mudar. E eu digo isso para você. Se não for por você, mude pelos seus filhos. Vale a pena você mudar e desfrutar. Eu estou falando de um casal aqui que tanto ele como ela tem mais de 70 anos e dá gosto de ver a mudança que o casamento desses dois sofreram, porque esse homem, ele entendeu, não, eu não quero, já que eu tive essa oportunidade, eu vou ser um homem inteligente, gentil, eu vou ser um homem sensato, vou ter uma boa atitude, vou servir, vou ouvir, vou respeitar. Quer dizer, mais de 70 anos, igual Abraão, ele entendeu. Ele se esforçou e se esforça diariamente. Porque não é aquilo que a gente vê, mas todo mundo que convive, é filho, é neto, é amigo, é gente próxima, é gente que trabalha junto. Fala, olha, ele mudou. E a mudança dele mudou a vida dele, o casamento dele, a vida da mulher dele, os filhos estão encantados. Tem gente que não cria em Deus e passou a crer pela mudança desse homem, tamanha foi a mudança dele. Cada um aqui pode mudar também. Pode ter aquela primeira atitude, o primeiro gesto que nós precisamos ter. Qual que é o primeiro gesto que nós precisamos ter? A aceitação. Eu ouvir essa palavra e não ficar, não é comigo, eu não preciso disso, não é para mim, não. Não tem uma pessoa aqui que está isenta dessa palavra, a começar por mim. Quantas coisas que às vezes, é o que eu estou dizendo, às vezes numa ligação que eu faço com meu pai, ou numa situação que eu não estava percebendo, eu percebo, isso aqui não está bom. Isso aqui eu tenho que colocar mais força, porque às vezes volta. Às vezes volta. Tem gente que se escandaliza, né? Esses dias eu fiz uma reunião com os obreiros, e ainda falando, né? Não lembro se estava todos ou não, e eu falei assim, uma das grandes tiradas que eu tenho na minha vida é eu dizer que eu não fui um mentiroso, eu sou um mentiroso.
Uma vez eu falei isso num culto, a pessoa depois do culto veio falar, mas falou tanta coisa, tanta coisa. Falei, mas você é um mentiroso, como é que eu estou aqui? Eu falei, você pode querer ficar com uma coisa bonita de se ouvir. Mas tem coisas na vida da gente que foram tão repetidas, que sabe aquilo que na sua vida começa a acontecer de forma automática? Para mim, a mentira foi uma dessas coisas. Que assim, pouca coisa que eu fazia, uma resposta que eu tinha que dar, a primeira opção que vinha na minha mente era mentira. Então, eu não tenho dúvida, eu não acho que eu sou mentiroso, eu sei que eu sou. Ah, você mente? Não. Eu sei que isso está em mim, mas hoje eu não alimento. Quando vem a mentira, eu não sou mais a pessoa que faz questão de ter a resposta mais rápida. Porque a minha primeira resposta, ela pode não ser verdadeira. Então, peraí, é isso aqui mesmo? Não é. Então, deixa eu pensar direito. Não vou falar o que as pessoas querem ouvir. Não vou falar aquilo que vai ficar melhor, vou falar a verdade. O egoísmo, eu era egoísta. Não, eu sou egoísta. Mas quando vem sabe aquele ímpeto que você tem, por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha natureza é antissocial. Se depender de mim, se for uma coisa que só depender de mim, por exemplo, né? Já tem gente aqui que sabe, eu fiz casamentos aqui já que, se não fosse a banda que foi comigo, eu terminava o casamento ali, tanto que eu fazia questão, né? Às vezes tinha épocas já, né? Terminava o casamento, eu já tinha um combinado com o fotógrafo. Ó, primeira foto que você vai tirar é dos noivos comigo, porque tem que ter a foto. Terminava, tá certinho, Deus abençoe, parabéns aí, boa festa, boa lua de mel, até mais. Não ficava, era meu. Aí eu comecei a dar uma cedida, porque sempre ia um tecladista, uma cantora, às vezes ia dois, tinha um pessoal às vezes que ia dar uma força na técnica, e sempre era assim, na ida eu perguntava, né? Imagina eu sendo o líder deles e falando assim, ó gente, eu não gosto de festa, vocês querem ficar na festa? Eu olhava no banco de trás e falava assim, ó, não senhor, não senhor. Aí eu comecei a ver, alguém me disse assim, ó, o pessoal quer ficar, vai ter comida, vai ter salgado, vai ter bolo, tal. Aí eu perguntava muitas vezes, não, senhor, tá bom, vamos ficar um pouco, aí fica, come. A hora que eu vi que todo mundo tinha comido, tal, então vamos ficar, comia. Aí teve as raríssimas vezes que ficava até o bolo, né? Acortou o bolo, estou indo embora. Mas não era nem por conta de comida, não gostava, não fazia sentido. Comecei a ficar um pouco mais, 15 minutos, meia hora, 1h30, aí não vou falar que eu fiquei mais de 1h30, porque eu não fiquei. Aí dava, pegava, às vezes o bolo não tinha sido cortado, ó, corta um pedaço para a gente, vai, mas já tinha aquele momento. Eu sou a pessoa que eu sou antissocial, não é com gente, eu não gosto de sair. Só que eu casei com uma mulher que adora sair. Pensa, se a minha mulher pudesse, ela todo dia, à noite, ela ia em algum lugar comer uma coisa diferente. Se você perguntar assim, qual o tipo de comida que você mais gosta? A que tem dentro de casa. A que eu mais gosto. Você vai falar, mas o que tem em casa? Eu gosto da que está lá. Eu não gosto de comer fora. Primeiro que eu não gosto de comida feita fora, eu não sei. Né? Como eu já vi tanta coisa também, tem um pouco de... Né? Mas não vou falar para não atrapalhar o comércio aqui da região, né? Deixa para lá. Não é meu. Então, quantas vezes que eu era aquela pessoa intransigente, sabe? Eu via que, né, olha o egoísmo, olha o monstro que existia. Se você falar, tinha vezes que você não via que a sua mulher lutava daqui, corria de lá, adiantava as coisas dela, tal, e ficava soltando aquelas indiretas desde manhã. Ah, hoje eu vou adiantar minhas coisas, ah, hoje eu vou lá no cabeleireiro, ah, hoje eu não sei o que lá, porque à noite dá para a gente sair, aí à noite dá para a gente fazer tal coisa. E eu lá, ó, fazendo de conta que eu não estava ouvindo nada.
E vai passando o tempo, vai passando. Aí dependia algo de mim. Tirava a mão, não fazia, não ajudava. Não que não ajudava no serviço. Até ajudava. Mas o que eu sabia que era para aquilo, eu não colocava a mão, não fazia força. Aí aquele dia que terminava todo mundo triste. Por quê? Porque eu era o egoísta, o que não colocava força para servir as demais pessoas da minha família. Você vai dizer, mas a gente tem que fazer o que não gosta? Muito. Muito. Quando você aprende a fazer o que é bom e não só o que você gosta, você pode escrever debaixo da sua história, eu mudei de vida. Então foi assim que eu estabeleci, tá bom, vamos combinar, não espera tudo isso de mim, mas pelo menos X vezes a cada tal período, e não sendo também só em determinado lugar. Não, já está, então vamos. Quantas coisas que eu também não é meu de fazer, mas que eu entendi, isso aqui é bom para a posição que eu estou. Isso vai agregar, isso vai ajudar. Então, se você perguntar hoje, algumas coisas que você faz, você gosta? Não. Não sei se um dia eu vou gostar, não sei se eu vou ter prazer ou ansiedade para fazer essas coisas. Esse tipo de coisa dentro de mim não mudou nada. O que eu não gostava antes, eu não gosto hoje. Mas eu faço. Eu não coloco peso mais, sabe? Eu não fico também colocando, vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser chato, eu vou ter que ficar ali, eu vou ter que sair, eu vou ter que gastar, que era um problema que eu tinha. Eu era avarento, aquela pessoa segura. Quantas coisas eu deixei de fazer por pouco. Não é que eu não tinha, é que eu achava que não era justo. Mas alguém um dia falou, você é avarento. Não, você é. Mostra onde? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom, já entendi. Comecei a olhar. Então, em vez de eu ficar com um padrão que eu recebi de alguém, porque para cada parte da minha vida que eu constatei, que eu aceitei um defeito, um desvio no meu caráter, como a mentira é um desvio no caráter. Eu aprendi isso. Eu vi muito isso. Dos dois lados da casa dos meus pais, o lado da minha mãe, o que tinha de gente, sabe, não era gente temente a Deus, porque eles não tinham uma fé viva. Mas era gente correta, gente honesta, gente assim que tinha dificuldade e que não lidava bem com a mentira. Então, a família da minha mãe era gente que assim, se te falasse, tem 3 folhas aqui, você podia saber, tem 3 folhas. Porque eles não iam falar se não soubesse que tem. O contrário era a família do meu pai. A família do meu pai era o que a situação pedia. Então, o que tem que falar? O que será que essa pessoa quer ouvir? Que tem 10 folhas aqui? Tem 10 folhas. Não importa se alguém aqui comigo sabe que não tem. Não importa se daqui a pouco você vai saber. Então, aquilo, convivendo, vendo, e aquela necessidade da imagem, de sempre estar bem, de sempre passar a imagem de quem está por cima, de convencer as pessoas de algo, aquilo foi entrando. Só que aí chega no adulto, não adianta falar de quem foi. O mérito não é saber de onde veio, o mérito é tirar. O mérito é fazer o que está escrito aqui, definam repita comigo, nova atitude mental e espiritual. Então não importa mais de onde veio. Importa agora o que sai de mim. Por exemplo, num outro tempo, eu não teria coragem de dizer essas coisas que eu estou dizendo aqui agora.
Porque a visão que eu teria de vida é se alguém ouvir que eu tenho um defeito, se alguém ouvir que eu não sou uma pessoa que é só da verdade, que é uma pessoa que é o melhor marido do mundo, nossa, a pessoa pode não voltar mais para o culto, pode não vir mais, não. Eu sei a luta que é hoje. E eu não sou bom, eu tenho a palavra, é diferente. Eu tenho a palavra como opção. Não, eu quero essa opção para a minha vida. Eu quero a verdade, eu quero a palavra. Eu quero servir, porque Jesus nos ensina a servir. Eu quero ser a pessoa que a cada dia está definindo para melhor a sua atitude mental. E que não é a mesma da minha geração passada, do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus antepassados. É uma mais parecida com Jesus a cada dia. É uma atitude mais excelente na área profissional. Eu não vou ser aquela pessoa que vou achar que Jesus pode voltar hoje, então não tenho que fazer mais nada, não. Se eu tenho dia, eu tenho oportunidade. Se eu tenho oportunidade, eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou estudar, eu vou me especializar, eu vou buscar mais, eu vou aprender com as minhas experiências, eu vou ouvir os melhores, para que eu entregue uma experiência melhor para quem eu estou servindo. E o que eu estou te falando aqui hoje, não pensa que essas áreas que eu aceitei, entendi e mudei, que estão fechadas. Ah, não, agora acabou, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, a cada dia é uma percepção nova, é uma força nova que se põe. No caso aqui que eu ponho, não, Senhor, me ajuda nisso aqui, que isso aqui ainda precisa melhorar. Isso aqui como um servo, como um pai, como um marido, como um amigo, como uma pessoa que se associa com as outras. Isso aqui eu preciso colocar mais força, isso aqui eu preciso manter o meu foco na direção certa. E isso buscando, pedindo ajuda para Deus. Só que Deus não vai fazer a minha parte. Não adianta eu falar assim, ô Iana, linda, vão sair que eu vou orar que Deus vai acompanhar vocês. E vai ser como se eu estivesse junto. Vai resolver para elas? É a atitude que eu devo ter? Não. Deus não vai fazer minha parte. Não adianta eu pegar aqui, Senhor, eu sou um serralheiro. Vou pegar, vou fazer tudo torto, tal, mas aí eu pego meu dízimo, Senhor, eu estou dizimando, então faz com que os meus clientes sejam multiplicados. Eu não dei o melhor serviço. Aquele cliente que ficou insatisfeito, Deus não vai intervir na próxima decisão dele, para ele voltar a fazer um serviço comigo só porque eu fui fiel num princípio. Sendo que eu não honrei outro. Eu honrei um, mas automaticamente com conhecimento igual, porque a pessoa que sabe que ela deve dizimar, ela sabe que ela deve entregar o melhor também para quem ela está servindo. Sabe ou não sabe? Então uma coisa não vai substituir a outra, que é o engano que alguns têm. Não, mas eu fui à igreja, Deus tem que abençoar a minha empresa. Ele vai abençoar a tua empresa, mas Ele não vai abençoar sozinho. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Se você coopera com Deus, você vai ter o resultado do teu trabalho e você vai ter favor dEle, que é a vantagem que você tem sobre o ímpio. Se você não coopera com Deus, você não vai ter o resultado que você deveria gerar e não vai ter o favor dele. Quer dizer, aí você está pior do que o ímpio, que é excelente no que ele faz. Mas por eu cumprir um princípio, por eu estar na igreja, Deus não tinha que mandar o cliente? Não, porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Você sabe mais? Entrega mais. Não é Deus que vai entregar mais para você porque você sabe mais. Deus vai corresponder ao que você está entregando a Ele de obediência, de fidelidade. O que Deus quer da nossa parte com essa palavra? Que você obedeça. Que você troque conceitos, que você troque pensamentos velhos. O que a gente leu aqui que é o velho homem. Troque esses conceitos, esses pensamentos, esses sentimentos, pelo novo que a palavra de Deus te oferece. No lugar do egoísta, seja uma pessoa generosa.
Dê de você, dê do seu conhecimento, dê do seu tempo, dê ali das suas experiências para quem ainda não tem, dê do seu dinheiro para quem precisa e você pode ajudar. Quantas pessoas, de repente, estão diante de você que você pode fazer algo por elas? Fazer algo por elas. Não é só fazer uma oração. Mas fazer algo, você pode ajudar ela em algo, você pode pagar algo para ela, dar uma ferramenta para ela trabalhar, você pode ir lá e cobrir ela numa área. Deus não manda a gente ser o tipo de pessoa que só entrega dinheiro na igreja. Não, porque eu sou um dizimista, um ofertante, amém, que bom, são princípios. Mas às vezes Deus toca no seu coração para você fazer algo que custa dinheiro para alguém. E aí? Você acha que Deus espera que você faça o quê? Que você faça aquilo que Ele determinou. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é um conhecido, às vezes não é. Quantas vezes que aquela semente que você está plantando na vida de alguém é o que vai definir algo na sua vida que você está lutando, correndo, fazendo, mas que o que estava faltando é essa liberalidade. Tem coisa que já passou o tempo, como nós lemos no começo. Já deu, você já comeu desse pão. Solta ele agora, para pegar o próximo. Tem pão, não só eu falo do pão físico, o pão que alimenta a barriga, mas eu estou falando do conceito, do pensamento, né, daquele aprendizado que já não cabe mais. Solta. A Bíblia diz que há tempo de pegar, de segurar e há tempo de soltar. Quem tem dificuldade em soltar as coisas? Os acumuladores. Tem gente que você olha no guarda-roupa da pessoa, tem roupa lá que ela não usa há 5 anos. Por que está lá? Olha o pensamento, eu já fui um acumulador também. Uma hora eu posso precisar. Você pode precisar, mas de repente você está 5 anos sem usar, você não está precisando. Doa, dá para alguém. Você tem 2 de uma mesma coisa, você está vendo alguém do teu lado passar uma necessidade, divide isso, pega um, dá para a pessoa. Fornece, ajuda, apoia. Mas uma vez a pessoa veio dizer assim, não, mas eu faço na igreja. Amém. Mas não isenta de você fazer lá dentro da sua casa, fazer no seu trabalho, fazer para alguém que passa na tua frente. Por quem que eu devo fazer? Por quem Deus colocar no teu caminho. Eu sou da seguinte, isso não é bíblico, isso é opinião. Não adianta eu pegar e ajudar um fundo lá da Etiópia e a pessoa que está passando do meu lado, que eu posso ajudar de forma direta, eu posso ajudar de forma completa, eu não ajudo. Está entendendo? Aqui eu consigo conduzir, eu consigo apoiar, eu consigo levantar, e lá eu nem sei se vai chegar mesmo onde tem que chegar. Quantas pessoas estão preocupadas aí em salvar a baleia? Eu vejo nesses movimentos hoje, porque é um animal, não pode fazer não sei o que lá com o animal, e o filho está largado. Tem um sobrinho largado que pode ajudar ali. Tem um neto largado, tem ali alguém que está próximo de você, que está, e quando eu digo largado, você está vendo aquela pessoa, de repente, que se envolveu com um sem vergonha, foi capaz de fazer o filho, não é capaz de criar, e está ali, de repente, aquela moça, descabeceada, que tem que correr com a vida, pai e mãe não ajuda, tem que trabalhar, aquela criança que fica o dia inteiro na creche, chega, aí a mãe não tem atenção, não tem tempo, não tem nada. Você vai dizer, eu faço o quê? Vai lá e fala como se faz, ajuda, mostra, ensina. Quantas meninas que a gente pega na igreja, não é que infelizmente a gente pegava, a gente pega. Quantas meninas, essas mães solteiras que chegam aqui desorientadas, que você pega um bebê, às vezes o pior não é que o bebê está cheirando mal. Então eu vou te falar muitas vezes o que acontece. Quantas vezes que eu já fiz isso. Eu não sou a pessoa de pegar criança, de pegar muito criança, mas às vezes, raramente,
dá aquela coisa assim, que fala, eu vou pegar esse bebê aqui, tá? Sei lá, dá vontade, vamos dizer assim. Eu lembro de uma vez que eu peguei um bebê, ele estava cheirando mal, mas não estava cheirando pouco mal, ele estava cheirando muito mal. E a menina devia ter uns 20 anos, velha ainda, porque tem menina bem mais nova. E aquele bebê cheirando mal, tal, e eu percebi que não era má vontade, era falta de experiência, de conhecimento. Falei, onde você mora? Ela falou. Falei, com quem você mora? Sozinha. Conta a sua história para mim. Falou a história, tal, enfim, trabalha, fica o dia inteiro na creche, coisa, pouco dinheiro, pouca condição. Mãe mandou tirar o filho, não tirou, falou, se vira. A mãe, olha bem, a história não repete, né? A mãe solteira, aí a menina desorientada, vida bagunçada, arrumou um cara, igual a mãe dela deve ter arrumado o pai, o cara sumiu, tal, agora tem que trabalhar, pagar a conta, pagar um aluguel de um lugar que não esperava que tinha que morar, e, enfim. Peguei o menino e o menino estava cheirando mal, e aquela coisa, tudo. Falei, posso dar uma olhada nesse? E era um menino, hein? Menino, eu sei que menino é muito mais fácil de acontecer isso. Dei uma olhadinha no menino, achei que era uma coisa, fralda. O menino estava assado de tal maneira. E aí você vai ver, falta tudo. Falta experiência, falta conhecimento, falta dinheiro. Vamos lá. Vamos fazer aqui, eu não sei se existe ainda, você decide. Qual era a postura do pastor? Minha filha, eu vou fazer uma oração por você agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa moça, dá sabedoria para ela agora, abençoa esse menino aqui, cura essas assaduras, Senhor, agora, cura aqui o bumbumzinho dele, aqui a frente dele, as regiões todas aqui, está, amém, Deus abençoe, vai com Deus, tá? Ou, pegar a menina, chamar uma obreira, mostrar como faz, pegar um pacote de fralda, pegar uma pomada, ter certeza, ficar ali do lado, ensinar como lava, falar para a menina, você precisar de mais instrução, já que a tua mãe, você não tem uma mãe, não tem ninguém, então vem aqui, começa a vir todo dia, passa aqui todo dia, tem senhoras, tem mães, tem vós, tem obreiras, tem escolinha da igreja, vem aqui, eu entendo sua vida, seus momentos, tal, vem aqui e tal. Então, óbvio, não fui eu que não coloquei a mão na criança ali, não seria nem o correto fazer isso, tal, mas chamei a obreira, peguei o pacote de fralda, dei a pomada, o kit, faz assim, até ter certeza, você aprendeu, você entendeu, você viu como é que faz, aqui ainda tem tanto tempo. Qual que é a opção correta do pastor fazer? A A ou a B? Alguns diriam, não é a A não, é a A mais a B. Mas isso é o que chegou a mim. Quantas coisas chegam até você? Não é problema meu. Graças a Deus que não é problema teu. Mas é uma bênção que pode ser sua. É ou não é verdade? Aquele não era um problema meu, mas foi uma bênção que eu não deixei passar. Opa, não, minha filha, faz assim. Não tem. Calma, dá um jeito. E você sabe o que eu percebo? As coisas que aparecem muitas vezes nessa área da minha vida, toda vez que me aparece uma situação que tem a ver com dinheiro, incrivelmente, nunca é quando está me sobrando. Eu já percebi isso. Quando algo aparece para mim assim, de alguém que está faltando uma parte da roupa para uma coisa importante, igual esse dia dessa menina, sabe aquela época, ou da tua vida, ou do mês, que não está com dinheiro sobrando, que você, tal, pai. Não. E eu vejo que Deus permite coisas na vida da gente que é como um teste. Que não tem a ver com sobra, tem a ver com um comportamento que você já entendeu. Isso aqui é uma oportunidade para mim. E eu posso, se eu posso, eu faço. Não é o momento, não. É muito mais fácil eu me desdobrar, me sacrificar e eu semear do que contar que ela vai
fazer isso sozinho? Por que Deus permitiu isso aqui no meu dia, no meu momento, na minha vez? Quantas vezes? Aqui é uma coisa incrível. Agora a gente só tem um dia na semana que a igreja fica aberta 24 horas, né? Tinha uma época que a gente ficava mais dias e tal, e às vezes a gente tinha uma escala aqui, né? Faltava, não tinha tantos obreiros, e dentro dessa escala eu tinha o meu horário que eu ficava na madrugada. Incrivelmente, aparecia cada pessoa às vezes, e não, aqui não é normal a gente ficar andando, né, de madrugada, tal, pessoal, tem albergues aqui na Redondeza, então quer dizer, tem horário para o pessoal estar nos albergues. Às vezes aparecia cada caso, cada história no meu horário. Um dia eu cheguei a ficar assim a noite inteira para ver, deixa eu ver se é só no meu horário que aparece isso, ou se aparece a madrugada toda, né? Teve uma vez que não apareceu ninguém. Falei, olha que coisa. Mas se está aparecendo para mim, então Deus está querendo trabalhar com quem? Comigo. E isso é uma coisa que Deus quer que a gente entenda e aprenda. O que é para você, lide. Não seja mais o covarde que foge, que repete atitudes, comportamentos que você viu, infelizmente, na sua casa, que está sempre passando a responsabilidade para alguém, que está se esquivando. Não, não é comigo, não, não sou eu, não, eu não vou mexer com isso. Não. O que vier à tua mão para fazer, faça e faça com toda a tua força. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus para que Ele nos ajude a ver o que nós não estamos vendo. Para que haja essa definição de uma nova atitude mental e espiritual fresca e pura. Que não se repita aquela mesma atitude mental, atitude espiritual ou atitude emocional. Não reaja pelas emoções. Reaja pelo conhecimento que você tem da verdade. Considera que tem coisas que você pode ter aprendido e não sejam verdades. Não que alguém que te ensinou é mentiroso, mas muito provavelmente o que te passaram por verdade era a verdade dessa pessoa e passou a ser a tua verdade. Mas não é uma verdade absoluta. Quantos de nós que ainda repetimos comportamentos, atitudes, reações dos nossos antepassados? Quantos somos inseguros porque acreditamos em mentiras? Quantos aqui não estão sendo o melhor cônjuge porque ainda não aceitou aquilo que vem ouvindo do cônjuge, dos filhos? Mãe, você é isso, muda. Fulano, meu marido, minha esposa, você é isso, muda. E às vezes está, não sou não. Pare e considere, por que essas pessoas, por que várias pessoas que convivem com você falam a mesma coisa? Está todo mundo errado e você está certo? Será que é assim mesmo? Aí vem aquele demônio do orgulho, né, que não é um demônio, é um demônio que você tem de estimação. Que diz, não, mas se eu mudar agora, todo mundo vai ver então que eu sou mesmo. E todo mundo vai festejar essa mudança. E todo mundo vai ficar grato por essa mudança. Não, mas eles vão jogar na minha cara. Se jogarem na tua cara, isso é uma consequência menor, inferior. Pare de se prender à imagem. Aqueles aqui que ainda se prendem à imagem, o que vão falar de você, o que vão dizer de você. Ah, então o que era mesmo? Isso é insignificante. A vida é daqui para frente. Você pode ter perdido tempo, vida, oportunidade, decida viver plenamente daqui para frente. Reconheça, mude, coloque força
para dar a Deus o que Deus espera de você. Deus quer humildade, sinceridade. Deus quer que você se comprometa com Ele. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, em cada palavra que o Senhor envia para nós. E eu oro nesse momento, Senhor, para que cada direção, para que cada exemplo, os ruins, e hoje, meu Deus, os exemplos quase todos foram ruins. Tirando o exemplo desse senhor com mais de 70 anos que se tornou um outro homem, meu Deus. A maioria das constatações e dos exemplos não foram bons. Mas quantas vezes nós precisamos de um espelho para ver realmente a imagem, meu Deus, que será refletida. O que está acontecendo de fato. E não, meu Deus, a imagem que nós formatamos na nossa mente a nosso próprio respeito. Eu oro para que aconteça aqui uma conscientização. E que na vida daqueles que ainda não aconteceu, que o Teu Espírito Santo venha trazer a consciência. Que venha mostrar, que venha revelar. E que venha ajudar cada um, meu Deus, a romper com o passado, a não manter mais esse pão, que nós, como lemos, na vida de alguns já apodreceu, tem bicho. Alguns estão mantendo aquilo que comeram há tantos anos atrás, guardado na mente, guardado no coração, e já está cheio de bicho, está apodrecido já, cheirando mal, não está trazendo paz, bênção, não está unindo pessoas, não está elevando o nível dessa pessoa. Porque a Tua palavra nos diz, pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Nos ajuda, Senhor. Como o Senhor nos disse, sem o Senhor nós nada podemos fazer. E eu oro para que o Senhor ajude cada um aqui, Senhor, a se libertar, meu Deus, de vícios que usam para fugir de realidades, de traumas que viveram. Ajuda essa pessoa a se libertar de um pensamento que ainda mantém ela num padrão baixo de vida. O padrão baixo que ela tem no casamento, o padrão baixo que ela tem como pai, como mãe, o padrão baixo que ela mantém, meu Deus, na condição profissional dela, ela ainda se contenta em ser mais um, e não melhor, meu Deus. Liberta, meu Deus, eu te peço agora, liberta essa pessoa, que até hoje nega, vive uma negação eterna, daquilo que já ouviu e já percebeu, mas o orgulho ainda a leva a dizer não, esse não sou eu, essa não sou eu sou melhor do que isso, quando não é. Mas pela humildade, pelo poder da Tua palavra, nós podemos sim, meu Deus, não só tornarmos-nos com a Tua ajuda melhores, como mudarmos de vida. E eu oro para que aconteçam aqui agora mudanças, que decisões sejam tomadas, que aconteça aí dentro dessa pessoa aceitação do que ela percebeu que acontece com ela, e que ela não vai mais alimentar, que esse pão ela não vai mais manter, que ela não vai segurar, mas hoje, meu Deus, ela está soltando, para ter uma nova atitude, para dar passos novos, para ter, meu Deus, uma postura diferente, para fazer, meu Pai, de forma diferente, e assim dar condições do Senhor se agradar dela e abençoá-la, do Senhor promovê-la, do Senhor, meu Deus, exaltá-la, do Senhor, meu Pai, transformar cada área da vida dela, que ela se volta para o Senhor. Eu conto com a Tua ajuda, meu Deus, e eu declaro que cada um seja atingido aqui nessa noite, com esse poder, com esse mover do Espírito Santo, para que essas mudanças, para que esse entendimento, para que essas decisões elas sejam tomadas, as mudanças efetuadas, e a bênção do Senhor possa ser derramada em nós e permanecer em nós.
É o que eu creio, meu Deus, e eu oro para que assim seja com cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém.